conectar com Deus e os homens. Você nasceu para brilhar. Crescer, buscando conhecer mais a palavra de Deus. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Compartilhar tudo que você é com o próximo. Nova série de mensagens. Você nasceu para brilhar. A série Louca Alegria fixou-se em um salmo, o Salmo 1, e nas bem-aventuranças. E logo depois das bem-aventuranças, Jesus dá uma chamada nos seus discípulos sobre qual deveria ser o efeito das bem-aventuranças na vida deles, no que se refere ao sair dos esconderijos e professar publicamente como luz a sua fé em Jesus. Jesus, ele fala de uma ortodoxia no que se refere ao seu reino, o que é certo, o que pela graça nós ganhamos, o que pela graça Ele nos dá, de sermos pobres em espírito, chorarmos, de sermos misericordiosos, puros de coração e tudo mais. E depois que Ele fala das bem-aventuranças, Ele sai dessa ortodoxia e Ele convida os discípulos a uma ortopraxis, uma ortopraxia, ou seja, não só uma ética correta dentro do meu coração, mas ao mesmo tempo uma ética que se transforma em ação e de maneira prática eu exalo, eu expresso, eu perfumo o mundo ao meu redor. Olha o que é que Jesus disse então sobre o fato de que Ele nos fez para brilhar. No capítulo 5, verso 13, Ele diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu valor, como o que, gente? Como o que, gente? Restaurá-lo. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É como se Jesus dissesse: não basta ter uma energia potencial, não basta apenas ter a capacidade, a habilidade ou a condição de brilhar, você tem que brilhar mesmo. Quando ele fala de uma candeia, ou talvez uma lamparina, talvez um candeeiro, dependendo da região do Brasil, ele está falando de alguém que acende um candeeiro à noite. Ali há luz naquele candeeiro, ali há potencial para iluminar, mas a pessoa esconde aquela luz. Então ela não está servindo para nada. É como o sal dentro do saleiro. Não adianta você passar um recipiente de sal, está aqui o sal dentro de um vidro, e você passar o vidro na carne. Sal dentro do saleiro não serve para nada. Assim como luz debaixo da cama não serve para iluminar o quarto, a não ser que você esteja olhando para saber se tem alguém debaixo da cama. O fato é que Jesus diz assim: olha, eis aqui a cara dos meus discípulos. Eles são bem-aventurados porque choram pelos seus pecados. Eles são bem-aventurados porque são quebrantados. Eles são felizes porque são pacificadores. Eles são felizes porque têm fome e sede de justiça. Agora tem um detalhe: a minha felicidade por vivenciar esses valores do reino, ela precisa se expressar de uma maneira muito clara ao meu redor, na minha casa, no meu trabalho, na minha vida.
E a primeira coisa que Jesus fala sobre esse desejo que ele tem de nos ver brilhando, de nos ver sendo úteis na mão dele, começa com a experiência do sal. O sal para nós, hoje, ele basicamente, na minha casa, por exemplo, ele serve para tempero. Mas no tempo de Cristo, o sal tinha 1001 utilidades. Olha, o sal era usado em cerimônias de purificação, o sal era usado como antisséptico, o sal era usado para dar sabor à comida, e o sal era usado para conservar alimentos perecíveis. Não havia geladeira. Embora Deus já tivesse criado todas as leis da termodinâmica, ninguém tinha descoberto ainda essas leis. Então, como é que eles faziam para conservar carne, por exemplo? Eles matavam uma cabeça de gado, ou um carneiro. Se fosse uma família pequena e precisasse comer durante a semana, eles salgavam a carne. Ainda se faz isso com a nossa conhecida carne de sol. Você percebe que as pessoas conseguem deixar a carne de sol, às vezes, exposta por algum tempo, né, nas casas de carne, porque ela tem uma quantidade tal de sal que a faz preservar da putrefação, da decomposição. Então Jesus olha para aquele quadro e vê que o sal, se ele perder o seu sabor, ou se ele perder mais do que o sabor, se ele perder a sua utilidade, ele não serve para nada. E ele disse, a não ser para ser jogado, lançado no chão e os homens pisarem em cima dele. Para vocês serem pessoas que brilham, vocês precisam entender que essas características que o sal tem, são características que Jesus espera de mim, espera de você. Que a minha presença no mundo produza asepsia. Que a minha presença no mundo produza preservação de uma estrutura mundana que está corrompida e em processo rápido e constante de degeneração, de putrefação. Ele deseja que eu, como sal também, sirva para dar sabor à vida das pessoas, para dar sabor à vida, às famílias, onde eu estiver. Agora ele diz, olha, se o seu sal perder o sentido de ser, se você enquanto sal não tivesse vindo para isso, e você perder o sabor, você perder essas utilidades, ele não vai servir para nada mais a não ser para ser lançado no chão. Alguns acham que Jesus se referia ao sal insípido, como algo que seria a mistura do sal enquanto substância, sal de cozinha, com outros sais do Mar Morto. Mar Morto, ele se liga lá em Israel. Está aqui o Mar da Galileia, onde Jesus morou nas margens, em Cafarnaum. Do Mar da Galileia sai o Rio Jordão, onde Jesus se batizou, e esse rio desemboca no grande mar, chamado Morto. É morto porque não tem vida. Ele é tão densamente composto por vários tipos de sais, que até o banho se deve tomar com todos os cuidados para que não caia uma gota sequer da água do Mar Morto no seu olho, nem no seu rosto. Os guias diziam, olha, não deixe absolutamente que caia água do Mar Morto no seu olho ou no seu rosto. Então Jesus poderia estar falando de um tipo de sal que não tem o seu sabor original, que foi perdido talvez por uma junção de outros sais, e ele disse, se você for esse tipo de sal, você não serve de nada, a não ser para ser jogado no chão, e os homens pisarem. E é interessante, que eu fui estudar um pouco sobre esse ato de jogar o sal, de livrar-se do sal. Esse sal que Jesus fala que é lançado fora, normalmente jogado sobre uma vegetação rasteira, ou sobre gramíneas, ou sobre ervas no chão, alguma coisa, ele mata a vida. E sabe o que tem acontecido com muitos de nós? Ao invés de ser um sal que dá sabor e dá vida, nós temos sido um mau sal que tem trazido morte. Eu fico pensando, quantos cristãos têm matado a fé dos outros por não ser um sal que presta, trazendo destruição, legalismo,
Quantos pais, isso é comum, gente. Eu ouço falar tantos casos de crianças que foram criadas na igreja, filhos de pastores ou diáconos. Simplesmente, quando chegam em uma idade de maior independência, eles largam o evangelho, porque eles nunca conheceram a graça. Eles foram simplesmente religiosos, um sal que não presta. É por isso que eu costumo dizer, o sal da religião, o sal impuro da religião, ele produz morte. Mas o sal de Cristo produz vida, produz sabor, produz mudança, conserva, é antisséptico. O Senhor está nos chamando para pegar aquelas bem-aventuranças e torná-las um processo contínuo de testificação na vida das outras pessoas. É isso que ele fala aqui. Depois Jesus passa para a luz. Ele já usa uma outra metáfora. Ele diz, olha, ninguém pega um candeeiro, ninguém pega uma vela e esconde debaixo da cama. Coloca em um lugar alto dentro da casa, porque, inclusive, no cenário de casas pequenas, lá da Palestina, lá da Galileia, Jesus estava falando de casinhas. Eu visitei Cafarnaum, tinha casa, gente, que era desse tamanho aqui, ó. Um teto, onde geralmente as pessoas usavam em dias quentes e tal. Aqui um lugar para os animais dormirem aqui. Coisa muito simples. Então ele diz, olha, naquela época não existia energia elétrica, então uma lamparina que fosse usada, ninguém ia pegar a lamparina e colocar debaixo de uma cadeira. Colocaram num lugar mais alto dentro daquela casinha, e ele diz, aí sim ela é capaz de iluminar todo o lugar onde ela está. Ele também usou uma outra metáfora de uma cidade edificada sobre um monte. Ele diz, olha, ninguém deixa de ver, ninguém pode esconder uma cidade que está edificada sobre um monte. Ela é vista, ela é visualizada, ela é contemplada. Jesus nos compara então a esses três elementos. Primeiro, ao sal que dá sabor, que conserva, que purifica, a luz que ilumina, mas ao mesmo tempo uma cidade que está em evidência. O que Jesus estava querendo dizer aqui é o seguinte: não deixem que o anonimato da sua relação com Deus domine a sua vida. Não seja anônimo. Não seja alguém que esconde a fé. Ou não seja alguém que, pela vida, tem sido sal de péssima qualidade e, ao invés de trazer vida, tem matado as pessoas ao seu redor. Gente, que coisa! Às vezes, nós estamos tão cheios de potencialidades que Deus nos deu, mas ora nós escondemos, ora nós relegamos, ora nós esquecemos, ora nós deixamos de lado. Quando nós compramos a terra, a nossa terra, que é minha, é sua e é nossa, com muitas dificuldades em 2004, algumas coisas me chamaram a atenção e elas foram simbologias que Jesus usou para nos falar muita coisa. Uma das coisas que eu perguntei lá, já que não tem o abastecimento domiciliar de água da Cagepa, embora a Cagepa fique dentro de uma área que foi desapropriada da fazenda há uns 40 anos, ironicamente, não tem como vir um canal da Cagepa central de distribuição diretamente para nós. O que sai da Cagepa é uma grande tubulação, um emissário de, uma adutora muito grande, que sai e vai para essas caixas d'água secundárias que tem na cidade para distribuição para os bairros. Mas eu perguntei, e aí, como é que é o abastecimento d'água aqui? Não, aqui havia um poço muito bom, mas esse poço ele foi desativado, passou o tempo, ele está entulhado, ele está sujo. Eu disse, tem água? Ele disse, eu acho que tem, mas ele está entulhado. Ele está sujo, a gente tem que limpar esse poço, a gente tem que revitalizar esse poço. E eu fiquei lembrando, gente, como na Idade Antiga, uma das maiores técnicas de guerra que os inimigos usavam para derrotar um exército inimigo, sabe o que era? Era entulhar os poços. Porque sabia que quando entulhasse o poço daquela região, as pessoas ficariam sem água, e sem água elas não poderiam marchar para a guerra. E eu fiquei pensando, Senhor, interessante.
esse poço aqui. Vamos escavar, vamos limpar esse poço. Uma pessoa da família se dispôs a gratuitamente tentar analisar, tocar bomba, ver tudo. E aí o poço lá da Cidade Viva, que é do lado daquele casarão que está ali, um pouco atrás, jorrou em uma vazão muito grande, muito boa. Aí nós levamos a água para a Universidade Federal para fazer a análise da água. E sabe o que foi que eles disseram? Água de primeira categoria, altíssimo grau de potabilidade, água mineral. Nós temos água mineral na nossa terra. Olha o privilégio, né, da descarga com água mineral. Não é para todo mundo não, irmão. Entendeu? Shhh. Lá vai a água mineral. Mas me diga uma coisa, do que serve a água mineral dentro de um poço entulhado? Você nasceu para brilhar. E você não pode estar entulhado. Você nasceu para brilhar. Outra coisa muito interessante sobre a nossa terra é que a presença da Cagepa naquele lugar não é por acaso. Na época em que houve a desapropriação de parte da fazenda, como disse, há uns 40 anos, não sei ao certo, eles procuraram um lugar na Grande João Pessoa que tivesse a maior altitude. Por quê? Para que a água descendo por gravidade, isso é um princípio básico da física, tem que estar em uma certa altura, que vencendo os atritos das tubulações, possa chegar com uma pressão, por exemplo, no seu chuveiro, chamado, por exemplo, 2 metros de coluna d'água, algo dessa natureza. E eu fiquei perplexo como Deus nos deu aquela terra, e o Senhor começou a falar comigo, você está vendo, meu filho? Você está vendo o que é que eu dei para vocês? É dentro dessa terra que sai a água que abastece mais de 65%, se eu não me engano, da cidade de João Pessoa. Sai de lá. E é do rio que passa na nossa propriedade, que é barrado lá na frente, que essa água vem, o rio Gramame. E Deus começou a falar no meu coração, Ele disse, do jeito que essa água está aqui, abastecendo João Pessoa, eu quero que a cidade viva seja uma fonte de água limpa para dessedentar as pessoas que estão longe de mim. E nós somos esse povo. Uma outra coisa me chamou a atenção, é que quando você sai de João Pessoa para ir para o nosso campus metropolitano, que você passa ali no distrito industrial de João Pessoa em direção a Recife, né? Você passa a Coteminas, aí desce, quando você passa a Coteminas que você olha, você já vê um monte da cidade viva, é tudo que tiver à direita. Um grande monte. Deus nos deu um lugar para construir uma cidade, aonde? No monte. Que pessoas vão passar e vão ver, ali acontece alguma coisa. Ali tem alguma coisa especial. Gente, o objetivo dessa mensagem de hoje é que você saia do seu anonimato. Que você seja mais ousado no que se refere à sua fé. Que você seja mais dedicado a falar do amor de Deus. Que você seja mais dedicado a realizar a vontade de Deus na sua vida. Porque você nasceu para brilhar. E eu fico pensando a importância do nosso testemunho de vida para que outras pessoas sejam salvas, abençoadas e para que Deus seja glorificado. Depois que Jesus disse que nós somos o sal, temos que preservar, temos que fazer asepsia, temos que dar sabor à vida das pessoas enquanto filhos de Deus. Depois ele fala que nós somos luz, temos que iluminar no lugar mais alto da casa para que todos possam usufruir da nossa presença viva, do Deus que brilha em nós. Ele diz que a gente tem que ser como uma cidade em cima do monte, ele não quer que você se esconda. Gente, é um absurdo. Vocês viram aí o negócio da igreja perseguida que nós vamos ter aqui? O pessoal do Portas Abertas, ou Open Doors, uma instituição internacional que dá apoio a irmãos nossos que estão morrendo agora, ó, decapitados. Eu recebi a mensagem, não sei se é recente ou não, que 2 menininhas foram mortas porque disseram que amavam Yeshua. Yeshua é Jesus. Mas a gente que, quando pode, fala, quando pode, abre a boca. Você vê aquela encenação, a moça dizendo, olha, nós conseguimos um lugar para nos reunirmos?
Agora não digam nada a ninguém, porque talvez seja a última vez. A igreja ocidental perdeu o senso de urgência. A igreja ocidental perdeu o senso de pertencimento ao corpo de Cristo. É um fracasso a realidade de uma fé que não é engajada com as questões do nosso país. É um fracasso uma fé que não se publica. É um fracasso uma fé que mata mais, e aí não é fé, é religiosidade, do que da vida. Jesus diz: seja sal, seja luz, seja uma cidade. E ele encerra dizendo assim, vamos ler comigo, o que é que ele encerra desse pequeno discurso depois do Sermão da Montanha, depois das bem-aventuranças? Ele diz aqui, ó, no verso 16 do capítulo 5, abra aí. O que é que Jesus nos diz aqui, queridos? Assim brilhe a luz de vocês, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Jesus diz que pela graça de Deus que há em nós, quem tem vida no Espírito, pode agir no poder do Espírito. E pode realizar coisas que vão apontar para o Senhor, que vão apontar para a sua glória. Nós não temos luz própria. Nós somos como a lua. Por que a lua brilha de noite? Quem pode me responder? Porque o sol se reflete nela. Mas em um dia de lua cheia, a gente não precisa às vezes nem de farol para transitar numa estrada, de tão clara que é a noite. Mas ali não é a lua que brilha, é o sol que faz a lua brilhar. Nós somos como a lua. Jesus é o sol e nós refletimos o seu brilho. Amém, gente? Isso é maravilhoso demais. É doideira. É muita loucura. Deus está dizendo: brilhe a sua luz. Eu me lembro quando eu era pequeno, não faz muito tempo, eu tinha daqueles espelhinhos redondos, que eu tenho certeza que você tinha também. Duas coisas que meu pai me deu quando eu era pequeno. Aquele espelhinho redondo, atrás tinha um time do coração da gente, né? Flamengo, Vasco, Botafogo. Coisa podre de brega, podre. Mas você botava aquele espelhinho aqui, eu saía para as festas às vezes, né? Os assustados, com o espelho e com aquela escova que a gente bota no dedo assim. Parece um ralo de pé. Aquilo ali eu boto o cabelo do cabo no lugar, eu arranco o couro. Aí o bicho é duro com força. E aí, eu me lembro, gente, eu nunca fui um menino bom. Na verdade, eu nem sei porque Deus preservou a minha vida até hoje. Mas eu era meio levado. E eu gostava de pegar o espelhinho e ir para lugares públicos em dias de sol. Tirava o espelhinho do bolso assim. Aí pegava a luz do sol e jogava para o olho de uma pessoa assim. Só via a gente assim. Acaba dirigindo o carro. Lá vem um carro. Deixa eu jogar o espelhinho. O que eu fiz não era certo, né? Eu fui dar esse negócio, o caba disse que usava o espelho. Acabou o culto, o caba chegou para me dizer isso. Pastor, pois eu fazia diferente. Eu botava o espelho no pé. E eu não vou dizer para que ele botava o espelho no pé, não. Eu digo: rapaz, você é safado assim em outro canto, rapaz? Dizendo isso para mim, macho? Acabei de pregar um negócio sobre ser luz, tu vem com esse negócio desse espelho no pé. Mas o fato é o seguinte: se somos um espelho que pode ser usado para a glória de Deus, não para o dano das pessoas, uma coisa é real. O que acontece se você passar esmalte ou lama nesse espelho? Ele continua sendo espelho, potencialmente falando, mas ele não reflete mais. Nós cremos em algo muito importante nas Escrituras, que a nossa salvação ela não é perdida. Ah, mas como é que você explica uma pessoa que passou a vida na igreja e morreu desviada? Isso aí nunca foi de Jesus. Pode ter sido da igreja. Quem é de Jesus pode eventualmente parar de brilhar, parar de dar sabor,
Mas o Espírito Santo insistentemente vai extrair de nós o melhor, nem que para isso nós precisemos passar por provações. E eu tenho percebido que nada como a provação na vida da gente para nos fazer brilhar mais. São Paulo já dizia isso, quando ele escreveu aos Filipenses, ele disse, olha, eu estou fraco, eu estava em fraqueza, sem comida, preso. No final da carta ele diz assim, mas uma coisa eu digo para vocês, quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Às vezes esse limpar a face do espelhinho redondo, brega, que você representa, às vezes esse processo em que Deus intervém na nossa vida para nos limpar não seja muito aprazível. Talvez seja doloroso, talvez seja incômodo. Mas o fato é o seguinte, o Senhor quer que a gente brilhe onde a gente estiver. Eu tento, e sinceramente lhes digo isso, eu tento ser coerente. Nem sempre eu consigo, mas eu tento ser coerente, ou seja, eu tento fazer coincidir o que eu creio com o que eu faço. Pelo menos eu tento. E eu tento fazer isso desde o meu primeiro dia de convertido, nos lugares que eu trabalhei. Eu me converti no primeiro ano que eu era auditor do trabalho, da DRT. Fiz 5 anos como auditor. E eu não escondi de ninguém quem eu era, em quem eu cria. Sentava com pessoas em mesas para almoçar. Eu sempre tentava ter uma postura uniforme. E eu coloquei até um post agora, essa semana, um post no Facebook, dicas para vencer a hipocrisia. Uma delas é você ser a mesma pessoa no trabalho, na igreja e no secreto do seu quarto. Se houver alguma distinção entre quem você é no quarto, na igreja e no trabalho, há traços de hipocrisia na sua vida. E o que Jesus estava esperando daqueles homens era uma ortopraxia que desse sentido à ortodoxia no coração, dos valores do reino que Deus coloca através do Espírito Santo. E aconteceu uma coisa interessante comigo essa semana, no trabalho. Eu ia passando, tinha 4 colegas sentados em um gabinete, no gabinete de um deles, e eu sentei, eles estavam discutindo sobre uma ação lá, eu entrei na conversa, aí começaram a conversar, tirar onda, brincadeira e tal. E um deles, que é muito amigo meu, da época ainda de escola, ele fez uma brincadeira comigo, que eu poderia classificar como uma brincadeira pesada. Né? Brincadeira pesada. Mas eu levei na brincadeira, eu levei na esportiva, não demonstrei nenhum sinal, e de fato não fiquei chateado. Foi pesada, mas não fiquei chateado. Foi incômodo, mas não fiquei chateado. E aí, no outro dia eu cheguei, eu passei pela sala dele, ele disse, Sérgio, vem cá, cara, pô, me perdoa, brother, tirei uma brincadeira com você, meio indevida, meio indiscreta, por quem você é. Quero dizer que eu lhe respeito demais como pastor, sei que você é um homem de Deus, então, eu acho que a minha brincadeira não foi muito pertinente. Mas o que é interessante, Sérgio, é que quando você saiu da sala, todos os colegas me repreenderam e disseram, isso é brincadeira para você tirar com outras pessoas, mas não com o Sérgio. E eu fiquei feliz. Por quê? Porque embora despojado, amigo, solto, livre, desafetado, as pessoas conseguem ver em mim, ainda que de maneira ofuscada, alguma representação da presença de Cristo, a ponto de deixá-las constrangidas de dizerem ou fazerem alguma coisa que fosse inconveniente, talvez não para qualquer outra pessoa lá, mas para mim eles acharam inconveniente. Então eu fico pensando, Deus nos dá coerência. O Senhor quer te dar coerência, meu irmão. Tua vida tem que ser coerente. Eu também coloquei um post que disse assim, eu respeito muito os ateus. Embora, para mim, ateísmo é uma fé maior do que a fé que nós temos. Eu entendo que o ateísmo precisa ter muito mais fé, né? E se o ateísmo diz que nós estamos errados porque não provamos que Deus existe, eles estão errados porque não conseguem provar que Deus não existe.
Mas o fato é que eu respeito demais. E eu coloquei uma frase certo dia o seguinte: há mais coerência na vida de um ateu do que na vida de um cristão que vive como se Deus não existisse. Porque, veja bem, se eu sou uma pessoa aqui no domingo, outra pessoa no meu trabalho e outra pessoa no meu quarto, eu estou vivendo um processo de esquizofrenia espiritual. Deus quer coerência na sua vida. E Ele quer coerência na minha vida. O que Jesus estava pedindo para aqueles homens é que a prática ou a praxis deles fosse compatível com o que eles criam a respeito do reino, que Ele acabara de definir nas bem-aventuranças. Aí eu pergunto para você, e você? Falando sobre a provação que nos faz brilhar, eu tenho acompanhado há algum tempo uma irmã querida da nossa igreja, uma jovem. Não sei se a Lana está aqui, não, né? Acho que não. O nome dela é Alana. Falo publicamente porque ela publiciza no Facebook as suas dores, as suas lutas. Alana, há 4 anos, ela foi diagnosticada com uma lesão maligna na língua. E ela ficou extremamente preocupada na época, preocupação de não cantar. Ela tem uma voz muito bonita, foi muito tempo ministra de louvor em outra igreja. E ela extraiu aquela lesão. Depois de 2 anos, se eu não me engano, houve uma recidiva no maxilar, nessas proximidades aqui, nesses linfonodos dessa região. E ela aí fez uma segunda grande cirurgia de maior porte, fez a retirada de algumas estruturas e passou por várias sessões de radioterapia. E a partir daí começou a sofrer muitas dores, muitos incômodos, né, enfim, do que a radioterapia nessa parte do rosto deve causar. Nunca passei, não saberia dizer, mas é interessante o quanto nessa via crucis que a Alana tem passado, e ela expõe muito a sua dor, ela expõe muito a sua fragilidade. Nós vamos até orar por ela hoje, por todos os enfermos aqui da igreja. É uma maneira tão linda, porque ela não esconde que está doendo demais, e a dor tem aumentado ultimamente na alma e no coração, porque depois dessa segunda cirurgia, houve sinais de que a lesão tinha se espalhado no seu rosto. E ela coloca posts no Facebook que eu digo a você, não é uma vela, é um farol. Farol que brilha para a glória de Deus. Ela consegue transitar com a mesma facilidade entre a dor humana e entre o respeito, a reverência, o amor e a confiança que ela tem no Deus vivo. De que aconteça o que acontecer na vida dela, mesmo sendo contrária à sua vontade, Deus continua bom, maravilhoso, poderoso e soberano. E às vezes nos faltam palavras para trazer consolo, se não dizer, os médicos disseram que não tem mais jeito. É isso que eles disseram. Mas tudo é possível para Deus. Mas uma coisa eu sei, eu disse a ela, Alana, a sua vida tem funcionado nessa rede como farol para a vida de muitas pessoas. As pessoas estão olhando para o seu sofrimento e glorificando a Deus, não pelo seu sofrimento, mas por quem você continua sendo, mesmo no meio do sofrimento. Deus quer nos elevar a uma outra dimensão de compromisso, que seja maior do que adesões socio-religiosas em uma igreja onde nós estamos aqui na brincadeira do cotidiano. Não, gente. Você nasceu para brilhar. Ela disse, pastor, eu preciso de um milagre.
E eu disse: Deus é Deus de milagres. Uma coisa eu sei: os meus planos podem ser frustrados, mas os planos de Deus para mim sempre serão bem-sucedidos. Amém, igreja? Tudo isso que eu estou falando, gente, é muito sério. Porque Deus disse: você nasceu para brilhar, minha filha. Você nasceu para brilhar, meu filho. Deixa esse relacionamento. Você nasceu para brilhar, meu filho. Rompa com a pornografia. Rompa com a mentira. Rompa com a frieza. Rompa com tudo aquilo que entulha os teus poços. Rompa com tudo aquilo que ofusca o teu pequeno espelho. Porque eu quero te fazer brilhar para a minha glória. Tem muita gente que está se animando para uma manifestação no dia 15. Eu prefiro orar. Acho que a igreja deve orar. Porque o Senhor é que tem que ter uma conta desse país, com quem quer que seja que esteja no poder. Mas eu tenho feito algumas reflexões. O Brasil está podre por dentro. Porque a podridão do Brasil não começa no Congresso Nacional. A podridão do Brasil começa no nosso quarto. Quem sonega imposto, suborna a guarda, encontra um plano C para se livrar de alguma coisa. Quem mente não tem autoridade para chamar ninguém de corrupto. Congresso Nacional é o espelho das nossas casas. Quem se assenta ali, costumo dizer isso, não veio de outro país. São brasileiros como nós. Quando o nosso testemunho é profundo, nós mudamos estruturas sociais. Quando o testemunho da igreja é vivo, quando há avivamento de caráter, nós somos capazes de mudar estruturas. Se você ler a história, você vai perceber que na terra passaram grandes impérios. Na Idade Antiga, o primeiro grande império que vem à tona é o egípcio. Eles foram grandes demais em poderio bélico, em ciência, em habilidades de construção, em tecnologia de construção. Gente, ainda hoje reside um grande mistério sobre como os egípcios construíram as pirâmides. E nós estamos em tempo que na China já estão montando prédios em um mês, prédios de 30 andares em um mês. Mas ainda não se descobriu, ainda não se tem uma resposta plausível para como aquele reino edificou aquelas pirâmides. Mas todos esses grandes impérios da antiguidade foram exterminados, praticamente todos eles, por guerras. Os egípcios foram dominados pelos assírios. Os assírios foram dominados pelos babilônios. Os babilônios foram destruídos pelos persas. Os persas foram destruídos pelos gregos. E os gregos foram destruídos pelos romanos, o Império Romano na época de Jesus. Listen to me. Quem destruiu o Império Romano? Alguns historiadores defendem a hipótese de que o que enfraqueceu o Império Romano não foram armas externas, foram armas espirituais internas. Se você ler sobre a prisão de São Paulo em Roma, nos últimos capítulos do livro de Atos, e que ele conta em Filipenses
quando ele diz: gente, não se entristeçam, porque a minha prisão aqui na capital do império fez com que toda a guarda do pretório, toda a guarda do governador ouvisse falar do amor de Jesus, por causa das minhas cadeias, porque eu estava preso. Eu contei para um foi contando para outro, e o que foi que começou a acontecer no Império Romano, gente? O Império começou a enfraquecer por dentro, porque a iniquidade daquele Império, as barbáries que eram cometidas por aquele Império, foram sendo destruídas, porque os componentes do Império Romano, o Evangelho entra em Roma de maneira muito intensa, na capital do Império, e aí ele começa a se espalhar, os guardas começam a se converter, os generais começam a se converter, os cônsules começam a se converter, muitos passam a ser desertores do exército de Roma por causa de Cristo e porque não aceitavam as iniquidades, não aceitavam a maneira como se impunha a força pelo império, e alguns cogitam que o Império Romano foi destruído e implodido por dentro porque o mal e as trevas não suportaram a luz do Evangelho. E eu acredito do mesmo modo. O Brasil tem solução, sim. Quando a igreja brilhar como deve, quando a igreja for forte em oração como deve, quando o exemplo de boa conduta, de cordialidade, de caráter e de respeito começar na mesa de jantar da nossa casa. Você nasceu para brilhar. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Ele é o Senhor e nos chama para brilhar. Nós nascemos para brilhar. Diga bem alto: eu nasci para brilhar. Mais alto: eu nasci para brilhar. Aleluia. Nova série de mensagens. Você nasceu para brilhar.